Olá, estudantes do 8º ano. Nesse vídeo vamos conversar um pouquinho sobre reportagem. Vamos conversar sobre a estrutura de uma reportagem. Vocês provavelmente já tiveram a oportunidade de ler diversas notícias, diversas reportagens, também já assistiram, por meio da televisão, já escutaram por meio do rádio, situações que são elaboradas em formato de notícias ou em reportagens que são aí do campo midiático, do campo jornalístico. A gente vai estudar aí um pouquinho com mais detalhes sobre quais são os elementos composicionais necessários para que tenhamos uma reportagem. Então, parabenizo vocês por estarem aí assistindo as videoaulas, prestando bastante atenção, aprendendo, É importante sempre tentar responder as atividades antes de conferir a resposta correta, porque esse é um exercício cognitivo que realmente faz com que vocês assimilem aí no aparato cognitivo de vocês, nas estruturas intelectuais, todos os conceitos que nós estamos desenvolvendo ao longo das aulas. Então, mais uma vez, parabéns, vocês são muito especiais e vamos ver aqui quais são os nossos objetivos. Então vejam, que consistem em fazer a leitura e a interpretação de reportagens, relembrar a estrutura da reportagem e identificar fatores de coesão e coerência na construção do texto. Quando você lê Viagem ao Espaço, o que vem à sua mente? E aí, o que vocês imaginam ao ler essa frase? Viagem ao espaço. Será que vem Lua? Órbita? Nave, gravidade, vácuo, Marte, Então pode ter aí infinitas possibilidades de vocês imaginarem e pensarem o que de imediato surge aí quando vocês se deparam com uma frase assim, viagem ao espaço, Então vamos para a leitura aqui de uma reportagem que foi aí selecionada com muito carinho para apimentar as nossas discussões. Observem aqui, então, a manchete, o título. Quando a humanidade pisará em Marte? Segundo Ivair Gontijo, engenheiro brasileiro da NASA, esse dia vai chegar, mas demora. Enquanto isso, Jeep robô, que ele ajudou a projetar, leva nossos olhos e ouvidos ao planeta vermelho. Por João Paulo Vicente, publicado em 31 de março de 2021, às 12 horas. E aqui a gente tem a referência do site onde foi publicado, no National Geographic Brasil. Então é possível, entrando aqui nessa referência, entrando nesse link, vocês acessarem na íntegra a reportagem Quando a humanidade pisará em Marte. Se vocês considerarem esse assunto interessante, vale a pena conferir, Aqui nós só vamos trabalhar alguns fragmentos, porque, é claro, não dá tempo de explorar assim tão pormenorizadamente a reportagem na íntegra. Ok? Então, as estruturas são, observem que o título é o que a gente também chama de manchete, aparece com as letras grafadas em negrito, e grafadas num tamanho maior que a linha fina. Então, a linha fina é considerada ali um textinho complementar, de uma forma bem resumida, mas que complementa a ideia disseminada ali no título, na manchete. E também nós temos aqui a indicação autoral, Quem é o autor? Quem escreveu? A gente tem que mencionar, não pode cometer crime de plágio, se apropriar das ideias do outro como se fosse nossa. Então a gente tem que mencionar aqui o autor, a data e a hora da publicação. São alguns dos elementos aí composicionais da manchete. Continuando a nossa leitura, vamos lá. Um dia, mas isso está tão longe de acontecer que é impossível precisar uma data. Essa é a avaliação de Ivair Gontijo, engenheiro da NASA. Ivair trabalha no Laboratório de Propulsão a Jato, na Califórnia, e faz parte da equipe que construiu o Perseverance, o Jeep robô da Agência Espacial Norte-Americana que pousou no planeta vermelho em fevereiro. O Perseverance está coletando e armazenando em tubos de metal umas séries de amostras geológicas de Marte. Nos próximos anos, o plano é enviar uma segunda missão para transportá-las até a órbita marciana e, em seguida, uma terceira para resgatar os tubos e trazê-los de volta à Terra. Com isso, vamos completar o processo inteiro. Ir e voltar de Marte, diz Ivair. É claro que com humanos é muito mais complexo.
envolve desafios de engenharia gigantescos, mas resolvíveis. É possível imaginar soluções, afirma. E é possível imaginar soluções porque é isto que temos feito nos últimos séculos, argumenta o cientista. Nós somos uma espécie de seres inteligentes e curiosos. Aristóteles já dizia que sempre queremos saber o que há depois da próxima montanha, diz Ivair. Agora, quando essa montanha é Marte, a descoberta é demorada. Então, observem aqui que interessante esse texto, né? A gente tem aqui vários elementos linguísticos para explorar, então vamos ver brevemente só a questão aqui da utilização das aspas, né? Por que será que as aspas são utilizadas no interior do texto? Né? Então, toda vez que se faz uma citação da fala de alguém, ou seja, o discurso direto, a gente tem que utilizar as aspas, né? Então, você teria a possibilidade de usar os 2 pontos, né? Mencionar aqui o nome do Ivair, 2 pontos, ele disse, 2 pontos, na outra linha, parágrafo e travessão. Os 2 pontos e o parágrafo e o travessão também constituem aí possibilidades da gente fazer correto no momento da citação, né? De utilizar a marcação adequada. Também podemos usar as aspas. Então, nessa reportagem foi optado pelas aspas, né, para fazer a citação da fala de alguém, do discurso direto de alguém. Também aqui foram utilizados os colchetes e as reticências dentro para indicar que um fragmento da reportagem foi omitido, não está aqui presente, certo? Então, vamos agora para a nossa primeira atividade, para aquecer a discussão desse momento. Observem aqui, depois da leitura dos parágrafos, podemos identificar o assunto e também a temática da reportagem. Quais são eles e de que forma a temática é apresentada? Tá? Então, vocês vão tentar pensar aí de uma forma mais genérica qual seria o assunto, de uma forma mais específica, qual seria o tema tratado nessa reportagem que acabamos de ler. Um tempo para realizarem essa atividade e treinar a proficiência na língua escrita.
Retornando então, observem aqui, né? O assunto se refere aí a uma viagem espacial, né? De uma forma, digamos, mais genérica. E a temática, de uma forma mais específica, ela dá uma afunilada. E a gente trata aqui da viagem ao planeta Marte, especificamente, né? Quando eu digo viagem espacial, eu posso estar me referindo a uma viagem aí numa dimensão muito maior, né? Eu posso me referir a uma viagem para Plutão, Saturno, enfim, pensando aí em outros planetas, em outras possibilidades. Agora, quando eu afunilo essa informação e dou um foco mais específico, eu tenho aqui a temática, que é uma viagem ao planeta Marte. Então, memorizem aí, o assunto é mais genérico, dá uma visão da totalidade, da globalidade mais ampla e a temática, ela afunila, ela é um pouco mais específica. Então, a gente tem aqui a viagem ao planeta vermelho, é apresentada de maneira complexa, mas com problemas resolvíveis. E aí, será que é possível mesmo resolver os problemas que aparecem para fazer essa viagem ao planeta vermelho? O que vocês acham? E quando a gente diz planeta vermelho, vocês conseguem associar a Marte? Por que será que é possível fazer essa associação? Fica a dica aí para vocês pesquisarem um pouco mais sobre esse assunto, que é bem interessante. Será que a gente consegue sair do planeta Terra e habitar um outro planeta? Às vezes dá vontade de pensar numa possibilidade assim que seja realmente execuível, né? Passível de se executar na prática. Né? E aqui eles estão, de certa forma, afirmando que talvez, quem sabe, isso venha a ser possível. Continuando, então, vejam aqui a questão da sequência textual. Então, o encadeamento ou articulação de frases, orações, períodos e parágrafos se constituem para a compreensão do texto e diz respeito à coerência e coesão textuais. Coerência é o que dá unidade ao texto, confere a ele a harmonia, ou seja, um sentido adequado, compreensível. E coesão é o elo entre os elementos de um texto, né? Então, a coerência, assim, do todo do texto é quando eu leio ele e eu consigo compreender. Ele manteve mais ou menos uma ordem de ideias articuladas do começo ao fim. É um texto coerente. Né? Não foi aquele texto que o escritor começou no primeiro parágrafo falando de um assunto e no segundo ele fala de um outro assunto que meio que se perde, parece que não tem muito a ver com o primeiro, não tem muita conexão. Então, essa ideia de uma coerência no texto é essa harmonia que faz com que o leitor se intere com clareza do assunto. Já a coesão, ela se refere aos elementos de articulação no texto. Né? Nós podemos ter ali os pronomes para substituir, por exemplo, o nome de uma pessoa. Né? Se eu citei o nome do cientista e depois eu quero utilizar novamente o nome desse cientista, eu posso substituir por um ele, né? Então eu vou, ou pesquisador, enfim, eu vou tentando arrumar estratégias para deixar o meu texto do ponto de vista da estética linguística mais agradável ao leitor. Então, eu uso os elementos de coesão, que pode ser a substituição de palavras por termos semelhantes, parecidos, mas que permita ao leitor identificar do que eu estou falando, né? A quem eu estou me referindo. Então, vocês têm aí essa questão da estrutura do texto, né, que tem que ter coerência e coesão. Então, observem aqui. Quando a humanidade pisará em Marte, um dia, mas isso está tão longe de acontecer que é impossível precisar uma data. Essa é a avaliação de Ivair Gontijo. Então, o que a gente percebe? Nós percebemos que as palavras destacadas, que foram grafadas em vermelho, isso e essa, são pronomes. Ambas retomam uma ideia já citada antes. Isso retoma o título e essa o período anterior. E tem a função de tornar o texto coeso e mais compreensível. Né? Então, a gente tem dois pronomes demonstrativos sendo utilizados aqui como elementos de coesão. Né? Eu não preciso repetir o tempo todo as situações ali, as frases. Então, quando eu penso aqui no início, um dia, mas isso está tão longe de acontecer. Isso o quê? O fato da possibilidade, né, da humanidade vir a pisar em Marte. Então, eu não preciso repetir tudo isso novamente, eu substituo pelo pronome isso, uso aqui um elemento que faz uma coesão anafórica, né, porque se refere a algo que já foi dito antes no texto, e o meu texto fica do ponto de vista da estética linguística mais agradável, certo? Então, continuando aqui as nossas reflexões sobre coesão,
Os pronomes fazem a função de conectores, elementos relacionais que ligam as partes do texto. São como pecinhas de um elaborado quebra-cabeças. Quando encaixadas adequadamente, resultam em um texto coeso e bem estruturado. Então, evito de fazer aquelas repetições desnecessárias, utilizando aí os pronomes que podem ser os pronomes demonstrativos, isso, esse, aquela, essa, podem ser os pronomes pessoais do caso reto, ele, ela, eles, elas, e assim sucessivamente, dentre outros conectivos que são as conjunções e outros elementos que nos possibilitam tornar o texto com mais coesão. Certo? Vamos para a segunda atividade? Então, vou deixar vocês lerem aqui o fragmento do texto e nesse trecho há a presença de pronomes. Identifique-os e informe ao que eles estão fazendo referência. Então, mais um tempo para esse exercício.
Retornando então, observem aqui, né, que uma possibilidade consiste na gente fazer uma afirmação, né? Por exemplo, transportá-las. Esse las faz referência às amostras geológicas de Marte. Trazê-los. Opa, o los, ele faz a referência aos tubos, né? Em vez de dizer trazer os tubos, já foi mencionado, eu digo trazê-los, né? Em vez de dizer ali transportar as amostras geológicas, eu digo transportá-las. Então, eu uso las, o los, como possibilidade de fazer uma referência a algo que já foi mencionado e que é desnecessário repetir no texto, certo? Então, nessa aula de retomada, a gente estudou por meio da leitura e análise de trechos o gênero jornalístico, reportagem, revimos sua estrutura, título, resumo, linha fina e dados gerais, e nos aprofundamos na linguagem jornalística, considerando a importância da coesão e coerência para a organização de compreensão adequada do texto. Todo o material produzido e utilizado no projeto Aula Paraná é de uso exclusivo dos professores da Rede Pública Estadual de Ensino, para a finalidade específica de uso em aula online, sendo totalmente vedada a publicização, reutilização, reprodução total ou parcial para quaisquer outros fins. Então, nesse vídeo nós falamos sobre reportagem, espero que vocês tenham gostado e até breve.